Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 22ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram por mais de 3 horas para discutir e votar os 10 projetos que estavam na pauta. A Mirna Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações da reunião e também do Legislativo. Seja bem-vinda e boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que assiste o Câmara Notícia. E nesta quarta-feira, todos os 10 projetos que estavam na pauta foram aprovados. Um destaque para a proposta de autoria do prefeito, que trata da gratificação de proteção e defesa civil. O vereador Paulo Haddad, que é o líder de governo na Câmara, detalhou o projeto. Essa defesa civil, que muitas vezes tem um papel fundamental, né, extremamente importante. Hoje, né, nós temos aí algumas intempéries, né, mudanças climáticas que mostram a dificuldade de se lidar com o clima nos dias atuais. Então, grandes enchentes, regiões de desmoronamento, enfim, áreas que foram devastadas. Tivemos, né, num passado não muito distante, microexplosões na cidade de Campinas, que causaram, né, grandes transtornos, não só uma população de baixa renda, mas uma população de um nível socioeconômico financeiro mais abastado, enfim. Então, a Defesa Civil ela tem um papel extremamente importante. E para essas pessoas, para esses servidores públicos, servidores de carreira que se dedicam a essa função, terão uma gratificação de 35% dos seus vencimentos, seja ele de nível fundamental, né, escolaridade de nível fundamental, médio, técnico ou também de nível superior. Um outro projeto também que foi aprovado em primeira discussão é de autoria do vereador Herbert Ganem, que veda aos condomínios a proibição da instalação de telas e redes de proteção em janelas, sacadas, mezaninos e varandas das unidades privativas. De acordo com a proposta, esta é uma forma de garantir as famílias diante de casos em que regimentos internos de condomínios têm restringido a instalação dessa proteção nesses imóveis. As duas propostas ainda vão passar por um segundo turno de votação. E aí, se forem aprovadas, seguirão para a sanção do prefeito. E ontem nós tivemos também a 6ª reunião realizada pela Comissão de Constituição e Legalidade. Nela, os vereadores rejeitaram por unanimidade a proposta de que exista um rodeio em Campinas. Dos 6 itens que estavam na pauta, um foi aprovado, de autoria do vereador Herbert Ganem, que altera o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle das Populações de Animais Domésticos, exigindo agora idade mínima para a venda de cães e gatos, vacinação completa, esterilização cirúrgica e microchipagem para identificação. Outros 3 projetos tiveram pedidos de vistas. Já os projetos do vereador Vini Oliveira sobre obrigatoriedade do controle de ponto dos profissionais de saúde no Hospital Ouro Verde e diretrizes complementares para o atendimento, diagnóstico e tratamento de pacientes com suspeita de febre maculosa e denomina a lei como Lei Eduardo Brasilino Queiroz, foram rejeitadas pelos vereadores na comissão. Em extra pauta, os vereadores rejeitaram o projeto de autoria do vereador Arnaldo Salvetti, que propunha a realização de rodeios em Campinas. Eu tive a honra de fazer essa relatoria desse projeto. É um projeto que, na verdade, significa um retrocesso na cidade de Campinas, porque é um projeto, a lei que estabeleceu a vedação da realização dos rodeios na cidade de Campinas, de autoria do nosso vereador do PSOL, o vereador Paulo Búfalo. É uma lei muito importante e que segue uma legislação nacional, uma legislação que tem sido aprovada em vários lugares de proteção do bem-estar animal. A gente sabe, como disse aqui a vereadora, é um retrocesso de uma lei que já existe no município e, infelizmente, houve essa movimentação que foi até se tornando uma batalha jurídica, onde estamos aqui com o vereador Ganem, que tem um inquérito civil do Ministério Público,
Temos aqui a sentença também, que já foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aonde houve essa votação por unanimidade do arquivamento desse pedido de liminar para que fosse autorizado a volta dos rodeios em Campinas. Tem aqui documentos do Ministério Público, junto, anexado, e isso é importante. O Ministério Público já deu seu parecer também, Justiça deu o parecer, e cabe a essa casa também dar o parecer contrário. Em uma das sessões, né, eu mencionei favorável ao rodeio, e continuo sendo, não mudo o meu posicionamento, mas nós não estamos falando aqui de um voto isolado, ou de uma opinião isolada, né? Nós estamos numa comissão de legalidade. Eu não vou ser irresponsável aqui de forma alguma, como nunca fui. Avançar com esse projeto agora seria ignorar, né, um processo que já está em andamento, em algumas esferas até arquivado. Isso iria gerar uma instabilidade e também expor o município a um conflito totalmente desnecessário. Quero também consignar meu voto, né, contra os rodeios, e que a gente possa ser ágil também nessa ação. Então, parabenizar também ao presidente, à relatora Mariana, por colocar esse tema na pauta. Nós temos que ser favoráveis à vida, favoráveis ao bem-estar dos animais, favoráveis a que a gente possa ter uma relação com os animais de uma maneira distinta daquilo que eram tradições, enfim, algo que não condiz mais com a concepção que nós temos de vida nesse planeta. Esse projeto de lei não foi só analisado aqui na CAC, mas ele foi analisado também pelo Tribunal de Justiça. Nós temos documentos aqui, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é um processo que chega. E também nós temos aqui inquéritos do Ministério Público sobre todos esses documentos. Eu sempre falei, eu não sou contra, mas contanto que os animais não possam ser maltratados. Esse projeto já estava na nossa mão há um bom tempo, né? Discutindo, ouvindo as entidades, só que recentemente, com as decisões que nós tivemos no Tribunal de Justiça, com o ofício do próprio Ministério Público dizendo o contrário ao evento na cidade de Campinas, a outra decisão que nós tivemos unânime do Tribunal de Justiça contrário ao rodeio da cidade de Campinas, eu me reuni com toda a minha assessoria, a parte jurídica, e nós resolvemos pautar esse projeto hoje, né, não adiar mais. Então, por unanimidade, vai para arquivo o projeto 238/2024 do vereador Arnaldo Salvetti, que dispõe sobre a regulamentação da realização de feiras agropecuárias, povas equestres, exposições, leilões e rodeios no município de Campinas. Então, está reprovado. Agora a gente vai falar sobre debates públicos que acontecem na Câmara. Um deles foi de iniciativa da vereadora Guida Calisto, que aconteceu na última semana, tratando sobre a cultura Red Pill e feminicídio no combate à violência de gênero. O encontro reuniu especialistas, pesquisadores e movimentos sociais que trabalham no combate à violência contra a mulher. Por iniciativa do Fórum Permanente contra a Violência Política de Gênero e o Feminicídio de Campinas, o debate público presidido pela vereadora Guida Calisto teve como tema central a cultura Red Pill e feminicídio. Participaram do evento a professora Anselma Salles, a pesquisadora Renata da Luz e a advogada Regina Casice. O encontro buscou dialogar sobre caminhos para enfrentar o aumento da misoginia e da violência contra mulheres, especialmente no contexto político. De acordo com a parlamentar, o que motivou esse debate foi a perseguição que o seu mandato sofreu por um grupo de homens que utilizam a internet para disseminar ódio e desprezo às mulheres. Começa há mais ou menos um mês, né? Quase um mês que começa essa perseguição. Primeiro, eles conseguiram abordar duas assessoras minhas numa praça pública. Depois eles vieram aqui na Câmara, entraram no meu gabinete. Depois tentaram novamente entrar na Câmara, no meu gabinete, tentar me abordar no dia que a ministra das Mulheres estava aqui em Campinas. Após esse episódio, a vereadora denunciou e obteve uma medida cautelar. Nessa decisão,
a juíza descreve, né, alguns pontos ali, que é proibição de aproximação dos investigados em relação às vítimas, no caso, sou eu e a minha assessora, proibição de contato com as vítimas por qualquer meio de comunicação, vedação de acesso ou permanência nas dependências da Câmara Municipal, especialmente nos locais de trabalho das vítimas, ressalvadas as hipóteses de autorização judicial. Vale ressalvar também que foi um pedido do Ministério Público, então a juíza ela só toma essa decisão após a manifestação do Ministério Público, que entendeu ser favorável à medida cautelar. Outro destaque abordado foi sobre violência nas escolas. A professora Anselma Salles falou alguns casos trágicos dentro do ambiente acadêmico, como o massacre em Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, e o de Suzano, em 2019. E, como educadora, destacou que a escola deve ser um espaço de conscientização para prevenir abusos domésticos e coibir a violência contra a mulher. Esses estudos, principalmente o relatório, né, elaborado pelo governo federal, via Ministério da Educação e Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, fez um levantamento, né, até o ano de 2025, início do ano, de 47 ataques que ocorreram às escolas. Dessas escolas, né, que foram alvo, né, 23 foram escolas estaduais, 13 municipais e 7 escolas particulares. O resultado desses ataques foram, né, o resultado trágico: 56 vítimas fatais, a maior parte delas estudantes, mas também vitimou professoras, professores, auxiliares de educação infantil, e 121 pessoas feridas, né, com sequelas gravíssimas, como, por exemplo, amputações e tetraplegia. Como ficou comprovado no caso de Suzano, esses jovens, por meio de redes sociais, como Discord, por exemplo, né, eles são instados a efetuar um desafio, e o desafio é justamente o ataque na escola. Não estou dizendo que todos eles tenha esse tipo de envolvimento em desafios em que eles, parte de um grupo, né, estão querendo provar depois nesses fóruns, né, de fascistas, né, de neonazistas, as atitudes que eles vão cometer. Então, existe um verdadeiro recrutamento desses jovens, né, que as famílias, né, acreditam, né, que a criança, o adolescente, quando ele está, né, muitas vezes trancado no quarto, né, ali no seu celular ou no computador, que eles estão seguros. Não, eles estão falando, né, com uma rede de neonazistas, pedófilos, né, agora a gente sabe, né, sintetizar, né, eles estão nessas redes da machosfera. Existe a violência de gênero, existe a violência racial, o capacitismo nas escolas, né, mas a violência extrema, né, dado aí o seu nome, né, essa que faz vítimas, que mata pessoas, né, então, até para o próprio enfrentamento dela, né, através de programas para discutir masculinidades nas escolas, né, discutir aí fora da escola, né, com as famílias, quer dizer, junto às famílias dos adolescentes, das crianças pequenas, discutir formas de combate. Então, precisa entender as motivações. Então, precisa de uma vigilância aí, né, estatal. Agora entrou em vigor o ECA digital, né, então é uma série de responsabilização às empresas, né, como também às famílias, que precisam ser mais vigilantes, né, mas aí o nosso combate maior é nessa esfera, né, política, social, né, contra aquilo que está sendo patrocinado pela institucionalidade. A vereadora ressalta que é crucial não naturalizar a violência e a perseguição, exigindo punição rigorosa e continuar com a luta coletiva. Essa medida cautelar, deferindo que o agressor que tem perseguido o nosso mandato
não tem o direito de entrar aqui, não tenha mais o direito de vir nos ameaçar, nos constranger, isso é muito gratificante, que a gente tem aí o apoio do Poder Judiciário para poder continuar fazendo a atuação do nosso mandato. Acho que esse fórum vai dar aí a tônica do que vai ser feito daqui por diante. E além de debates, a Câmara também realiza solenidades para a entrega das honrarias que foram aprovadas durante reuniões ordinárias. Na última semana, o vereador Dr. Ianco prestou homenagem à Escola de Educação Infantil Abelhinha e à Associação Esportiva Atlético Unidos. Por iniciativa do vereador Dr. Ianco, a Câmara Municipal de Campinas concedeu, durante a 13ª reunião solene, o diploma de mérito educacional Darcy Ribeiro ao Recanto de Educação Infantil Abelhinha. A Escola Abelhinha, que faz alegria e traz tanta... Tive a honra de poder comparecer à escola e realmente o brilho no olho das crianças é contagiante, realmente muito bacana, né, o ambiente que a gente encontra lá. Mais do que uma escola, a Abelhinha carrega um propósito que orienta cada gesto, transformar o início da aprendizagem em doces lembranças. Tudo é feito com amor, respeito, confiança e escuta. O que nós queremos é formar crianças de valores, com respeito, com vontade de aprender, crianças que no futuro possam construir um mundo melhor. Cada aluno que passa pela Escola Abelhinha carrega um pouco de nós e leva consigo tudo aquilo que plantamos com tanto cuidado. Por fim, quero agradecer e expressar nossa gratidão. Gratidão a Deus por nos permitir chegar até aqui. Gratidão às famílias pela confiança depositada no nosso trabalho. Gratidão à equipe, que é essencial para cada conquista. Também por iniciativa do mesmo parlamentar foi concedido o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci à Associação Esportiva Atlético Unidos dos Amarais. Mais uma vez aqui agora para falar a respeito de outra paixão da minha vida, que é o esporte. Educação e esporte. Tem tudo a ver, né? Fundada em 6 de novembro de 2021, a Associação Esportiva Atlético Unidos dos Amarais, entidade social sem fins lucrativos, nasceu com a finalidade de promover, incluir, valorizar e incentivar a atuação de crianças, jovens, mulheres da sociedade por meio do esporte, da educação e do desenvolvimento humano e pessoal. Hoje esse reconhecimento não pertence a uma instituição, mas uma história coletiva, uma história construída por muitos, por aqueles que já passaram e deixaram sua marca e por aqueles que seguem firme conosco, atletas, pais, professores, amigos e todos aqueles que acreditam nesse sonho. Essas são as notícias do Legislativo e eu volto com você no estúdio. Boa tarde.